Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma noite estamos reunidos aqui nesse lugar. O Senhor tem nos dado oportunidade a cada terça-feira de estarmos juntos nesse grande clamor, de nos colocar diante da sua misericórdia, de coração aberto para receber todas as graças que Ele tem preparado para nós. É um momento também em que nós temos crescido na vivência, na escuta, na experiência da palavra. Ela tem nos ajudado a experimentar de fato, ela tem nos ajudado a entender melhor o que Deus espera de nós. Como o Senhor deseja que nós vivamos como discípulos e discípulas, como seguidores e seguidoras. Na palavra nós vamos amadurecendo o nosso caminho com Jesus. Vamos trabalhando essa maturidade que é tão importante no exercício, da nossa fé. E a palavra ela vai nos ajudando, porque nós vamos descobrindo os elementos que constituem, os elementos que definem de fato a nossa espiritualidade. Ou seja, a palavra nos ajuda a viver bem, a viver como o Senhor deseja que nós vivamos. Nós estamos celebrando a 11ª semana do tempo comum e nós vamos acompanhando a itinerância missionária de Jesus. Jesus que passa fazendo bem a todos, Jesus que passa anunciando o reino, Jesus que passa ensinando, e nesse ensino de Jesus nós vamos colhendo as ferramentas, os elementos que compõem a nossa espiritualidade. Nessa semana ela abre para nós exatamente esse caminho, desde o domingo do 11º, da 11ª semana, que abre-se para nós um caminho na palavra que vai apresentando os elementos que constituem a nossa fé, que constitui a nossa espiritualidade cristã, e como nós vamos aprendendo com Jesus, e como nós vamos podendo trazer ao nosso coração os mesmos sentimentos que haviam no coração dele. Porque o cristão carrega dentro de si, precisa carregar. O cristão precisa carregar dentro de si os mesmos sentimentos que existiam dentro de Jesus. Na verdade, é isso que define a nossa espiritualidade. Como é que eu me sinto cristão? Como é que eu me configuro como cristão? À medida que eu vivo a vida de Cristo. E para viver a vida de Cristo, o que é preciso, Padre? É preciso olhar para Jesus. É preciso se aproximar de Jesus. Não tem outro caminho, meus irmãos. Se nós quisermos nos potencializar da graça de Deus que nos é dada por Jesus, nós precisamos olhar para Ele. Mas para olhar para Jesus, também de coração aberto. Olhar para Jesus no sentido de que eu também quero viver como Jesus viveu. Isso vai trazendo ao nosso coração a transformação que nós precisamos. Essa mudança de vida, essa mudança de atitude, essa metanoia que precisa acontecer em nossa vida, essa mudança de mentalidade, ela só é possível à medida em que nós olhamos para Jesus. E durante essa semana, Jesus está nos ensinando isso. Como é que o cristão vive no mundo? Como deve ser a minha postura diante dos fatos que me acontecem? Como é que eu devo agir diante das realidades que a vida vai me dando? Como é que eu ajo diante das experiências conflituosas? Como é que eu reajo diante das dores que eu experimento, dos conflitos que eu tenho com as pessoas que fazem parte da minha história de vida? Como é que eu ajo? Como é que eu me comporto diante de tudo isso?
E aí Jesus, ele vai nos dando tantas ferramentas importantes para a gente se encontrar na vida e não se perder. Porque o desejo de Jesus para nós é que nós tenhamos vida, é que nós nos encontremos de fato. Então ele vai apresentando o caminho. Se eu quero verdadeiramente viver uma vida, né, moldada pela graça, se eu quero viver uma vida encontrada, e eu preciso de fato trazer para dentro de mim esses ensinamentos de Jesus. É claro, é exigente, porque tudo na vida da gente passa pela exigência. Nada é fácil, até porque aquilo que é fácil não gera maturidade. Então, se viver a fé cristã for algo muito fácil, nós não vamos ser maduros na fé. Nós não vamos ter maturidade na nossa relação com Jesus. Nós não vamos ter maturidade na nossa relação com os outros. Então tem um caminho, e esse caminho também, meus irmãos, passa pela exigência, pela disponibilidade, pela capacidade de acolher, pela obediência. E se a gente não tem essa abertura de coração, a graça não acontece dentro de nós. Então, quando Jesus começa a pontuar como é que o cristão deve viver no mundo, como é que o cristão deve se comportar no mundo, ele está dizendo: olha, precisa fazer esses passos, e se eu não for obediente para fazer, o que é que vai acontecer? Eu não vou ser cristão de verdade. Eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser qualquer coisa, ou eu posso seguir qualquer pessoa, menos Jesus, porque para seguir Jesus, eu preciso olhar para Ele, eu preciso esforçar-me. Essa palavra, ela é muito importante para nós, esforçar, né? Para a gente tentar pelo menos viver aquilo que Jesus institui para a nossa vida. Então nós ouvimos o evangelho de hoje, e no evangelho de hoje, Jesus continua trazendo, né, para nós algumas ferramentas importantes. E aí, quando a gente escuta o evangelho, a gente vai sentindo a exigência. Mas ao mesmo tempo que a gente vai sentindo a exigência, nós também vamos entendendo que por trás dessa exigência habita a felicidade do ser humano. O que é que significa dizer habita a felicidade do ser humano? Aqui a gente encontra, meus irmãos, por trás dessa exigência que Jesus apresenta hoje no evangelho, por trás desse caminho, habita a vida pacífica do ser humano. Uma vida que é pautada também pela dimensão da serenidade. Por isso Jesus vai dizer: olha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que era estabelecida, né, de uma forma muito particular, a fé judaica. A fé judaica era um pouco pautada nisso: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. E quem era o inimigo para o judeu? O inimigo para o judeu é aquele que não professava a fé judaica. Esse era o inimigo dos judeus. Então, todos aqueles que não professavam a fé judaica eram inimigos. Então, o judeu precisava odiar. Mas é isso que Jesus diz para nós? Não. Jesus vai dizer: eu digo o contrário disso. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. A conotação é outra, a direção é outra. Jesus estabelece uma relação pacífica entre nós. O respeito precisa existir nas nossas relações. Nós somos seres humanos, independente daquilo que nós professamos, independente daquilo que nós acreditamos, nós somos seres humanos. E Jesus está dizendo: o amor e o respeito cabe na nossa relação com o outro, independente do que o outro seja.
Olha que bonito a espiritualidade cristã. Olha como a espiritualidade cristã ela é potencializadora no sentido da relação. Olha como Jesus olha para o ser humano. Olha a ternura desse homem que vai nos ensinando o contrário. Não, nós não vamos criar guerras, nós não vamos criar divisões entre os outros, nós não vamos criar uma relação de competição, de briga, um destruindo o outro, um se colocando nessa perspectiva. Jesus traz uma outra perspectiva de vida para nós. Por isso que a gente diz que viver o Evangelho é também exigente. Porque onde é que o Senhor está nos trazendo? E é muito importante a gente trazer isso. São pérolas, meus irmãos. São ensinos preciosos para a nossa vida, porque dá a medida daquilo que nós somos chamados a ser. Nós não vivemos na espiritualidade cristã, nós não concebemos como os judeus concebiam. Nós não odiamos. Jesus diz, não é para odiar. Porque uma vez que a gente carrega dentro de nós o ódio, não há lugar para o amor. Ora, se meu coração está cheio de ódio, o amor não habita. Nós estamos esvaziados desse amor. Se eu cultivo ódio, se eu guardo dentro de mim um rancor, isso vai me destruindo. Por quê, Padre? Porque o ódio, ele cria dentro de nós violência. Nos torna completamente violentos. Ou seja, quanto mais a gente guarda dentro de nós o ódio, quanto mais a gente alimenta o ódio, mais perverso nós vamos ficando. Porque a nossa consciência vai agindo à medida daquilo que nós vamos dando a ela, à medida em que os nossos sentidos vai se construindo. Então, se os meus sentidos estão moldados pelo ódio, a minha consciência vai produzir ódio. O que é que significa isso, Padre? Significa dizer que a minha postura diante do outro vai ser sempre uma postura de ódio, de rancor, de maldade. Eu vou entrar numa outra perspectiva. Eu vou entrar na perspectiva da violência. E eu vou ser gerador de violência. O cristão não é gerador de violência. É isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos ser geradores de violência. Por isso, as nossas relações, elas não podem ser abusivas. A minha relação com o outro deve ser pautada pelo amor e não pelo abuso. Não pode. Não é o padre que está dizendo, é Jesus que está aqui falando para nós no Evangelho. O que cabe dentro do cristão é o amor. O que deve mover a vida do cristão é o amor. Por isso Jesus vai dizer, amai, amai os vossos inimigos. Porque numa perspectiva humana, isso é muito recorrente nas nossas relações. Porque nós experimentamos realidades assim no dia a dia da nossa vida. Por isso é um processo de amadurecimento. É um processo de maturidade. O que Jesus está ensinando hoje é um processo de maturidade. Ou seja, eu tenho que caminhar para isso. E aí eu começo trabalhando a minha consciência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito natural nas relações humanas existirem os desencontros. É muito natural. A gente vive isso dentro da nossa casa. A gente vive isso dentro da nossa comunidade. A gente vive isso dentro da igreja. A gente vive isso dentro do trabalho. Em qualquer lugar que nós estamos, dentro de um processo de relação, os desencontros também fazem parte.
Mas o que é que Jesus está dizendo? Que o cristão no mundo precisa ser diferente, porque o cristão não alimenta isso. Existe, mas nós não alimentamos isso, nós não vivemos movido por isso. É claro que nós temos inimigos, Jesus está dizendo aqui, por isso ele diz: amai. Nós vamos encontrando pessoas que não se identificam conosco, em todas as esferas da vida. A gente sempre está encontrando pessoas que tentam contra nós, que querem fazer o mal, pessoas que querem puxar o tapete, pessoas que tentam atrapalhar a nossa vida, pessoas que não se sentem felizes com a nossa construção, pessoas que não se alegram com nossas conquistas, pessoas que desejariam ter aquilo que é nosso. Isso faz parte também da vida, isso é muito natural. A gente não pode criar fantasias, porque a espiritualidade cristã não é fantasiosa, ela é real. Só que Jesus ensina, diante disso, qual deve ser o caminho, qual deve ser a minha postura. Eu não devo alimentar isso. O que significa dizer isso, meus irmãos? Eu não posso descer ao mesmo nível de maldade que eu encontro no outro. A minha posição não deve ser a mesma dele. Se tem alguém que pensa mal de mim, se tem alguém que fala mal de mim, se tem alguém que tenta contra a minha vida, que tenta atrapalhar, é alguém que está numa posição, de inconformidade com a nossa presença, porque isso também existe na condição humana. Existem pessoas que não se sentem felizes com a nossa presença. Por exemplo, existem pessoas que não se sentem felizes porque esse momento está acontecendo. Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nós não podemos descer no mesmo nível. Ou seja, eu não devo devolver na mesma moeda. Eu não devo agir como o outro age na minha vida. Alguém disse uma inverdade a meu respeito, alguém inventou uma história, eu vou inventar uma história dele? Não, o cristão não age dessa forma. Nós vamos por um outro caminho. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque o cristão é pacificador. O cristão não alimenta violência, não. Então, são formas que a gente encontra na espiritualidade cristã para converter o outro. Quantas vezes alguém que chega armado, violento, amargo, e trata a gente mal, e solta 7 pedras em cima da gente, e de repente a gente olha para essa pessoa e a gente fala com muita calma, a gente desarma ela poderosamente. Da mesma forma que quando alguém chega assim, agressiva, e eu dou a ela a mesma agressividade, o que a gente cria ali naquele espaço? A gente cria um conflito. A gente poderia evitar isso se nós colocássemos em prática a ferramenta de Jesus. Quem está violento é o outro, não sou eu. Quem está ferido é o outro, não sou eu. Então eu não preciso agir da forma como ele agiu. É sobre isso que Jesus fala nessa noite, para mim e para você. É esse amor que ele quer que nós cultivemos dentro de nós. É esse amor que transforma. Jesus está dizendo: eu não vejo uma outra arma que seja capaz de transformar o universo, senão pelo amor. Jesus está dizendo para nós isso hoje. Jesus está dizendo: não há uma arma mais poderosa. Não inventaram ainda. As armas que os homens inventaram, elas destroem. Mas a arma que Jesus inventou, que Deus inventou, ela dá vida. Ela gera vida. E essa arma chama-se amor. E Jesus está dizendo para mim, para você que está aqui, para você que está me acompanhando em casa, Jesus está dizendo: essa arma precisa estar conosco. É nossa defesa, o amor.
com amor, a gente reconstrói muitas histórias de dores. E com uma postura de amor, a gente evita guerras. Se nós fôssemos movidos pelo amor, não teria guerra. Porque quando dois não quer, como é o ditado que o povo diz? Quando os dois não querem, não há briga. Quando um diz, olha, você quer brigar? Briga sozinho. Eu não quero brigar. Então se nós exercitássemos dentro de nós, se nós colocássemos dentro de nós o amor, não existiria guerra, minha gente. Se nós fôssemos movidos pelo amor, não existia fome. Se nós fôssemos movidos pelo amor, ninguém passava necessidade. Se nós fôssemos movidos pelo amor, todos nós, seres humanos, nós teríamos dignidade. Se nós fôssemos movidos pelo amor, nossas famílias seriam felizes. E sabe qual é o problema? Porque nós ainda estamos nessa perspectiva judaica. Nós estamos ainda nessa mesma dimensão da vida judaica. Olho por olho, dente por dente, como dizia o evangelho da segunda-feira. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, como nos disse Jesus no evangelho de hoje. Mas ele afirma: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. O que a gente deve pedir, minha gente? Pedir a Jesus que nos ajude a trazer para dentro de nós o amor. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Foi te dada uma palavra nessa noite. E essa palavra provoca você a um desafio. Que desafio é esse, Padre? Identificar em que áreas da tua vida tem ódio. Onde é que está localizada a raiva, o rancor? Por quem você tem ódio? De que você guarda rancor? Quais foram as situações que aconteceram na tua vida que te deixaram amarga, que te deixaram amargo, meu irmão? Olha Deus salvando você nessa noite. Olha o sentido de você estar aqui nesse lugar. Nós estamos aqui nesse lugar cada terça-feira porque nós queremos amadurecer, porque nós queremos crescer, porque nós queremos ser movidos pela graça de Deus. Nós queremos experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Então olha para dentro de você. Depois de ter escutado essa palavra, o Senhor te confronta agora. O que é que eu carrego dentro do meu coração? Quais são os sentimentos que perpassam a minha vida, que move a minha vida? O que é que está te alimentando diariamente? O que é que você alimenta dentro de você diariamente? É o rancor, é a raiva, é o ódio de tantas experiências de dores que você viveu, de pessoas que passaram na tua vida e deixaram feridas, de pessoas que deixaram marcas em você. Eu queria dizer, meu irmão, não vale a pena isso. Isso precisa passar. Nós precisamos nos esvaziar disso. E Jesus está nos pedindo isso nessa noite. É a palavra de ordem dele para o meu coração e para o teu coração. O Senhor está nos ensinando a reprogramar a nossa consciência. O Senhor está nos convidando a curar os nossos sentimentos. Se dentro de você ainda existe esse sentimento de ódio, eu guardo um ódio mortal dentro de mim, é um veneno. Você é a maior das vítimas. Guardar isso não tem sentido.
Alimentar esse sentimento é muito vazio, é muito pequeno diante daquilo que Deus quer que você seja. É muito medíocre, meu irmão, viver movido pelo ódio, pelo rancor. Mesmo que a experiência que você tenha vivido seja dolorosa. Padre, foi muito dolorosa. Ok. Aqui não se trata da intensidade da dor, mas da decisão que a gente precisa tomar. Porque quanto mais você vai procrastinando isso, mais esse ódio tende a crescer, mais essa raiva tende a crescer, mas esse sentimento de vingança vai te consumindo, né? Te destruindo por dentro, te deixando amarga, te deixando ferido, ferida. Se apodera nessa noite dessa graça que o Senhor está derramando nesse lugar, dessa palavra poderosa que Ele está nos dando. Se apodera disso e diz: Senhor, eu quero lavar meu coração nessa noite. Eu quero purificar. Eu já não quero mais ser movido por isso. Eu não quero mais guardar. Não é mais isso. Eu sei que isso vai ser um processo, não é da noite para o dia. Nem estou exigindo de você isso, nem Jesus exige que seja do dia para a noite, mas Ele diz: precisa começar. Precisa começar, meu irmão, porque daí depende os frutos, porque isso é veneno em nós. O que acontece quando coloca veneno numa planta? A planta seca. Se a planta está seca, ela não produz, ela não dá frutos. Você quer viver uma vida sem frutos? Você quer passar a vida toda movido por algo que não tem sentido? Por uma raiva que não tem valor, que não progride, que não agrega? Você quer passar a vida toda alimentando essa vingança dentro de você? Isso é vazio. Isso só nos leva ao vale de ossos secos, à destruição da nossa história. Por isso Jesus diz: o amor é o caminho. Então o que eu devo pedir? Senhor, derrama sobre mim esse amor. Eu quero experimentar esse amor. Vem tocar nas minhas feridas. Talvez você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando em casa, esteja passando por um processo difícil, e um processo de relação, de alguém que passou na tua vida e fez um ribuliço. Alguém que passou na tua vida e provocou uma revolução negativa. E você está guardando esse sentimento. Não tem sentido. Somos movidos pelo amor e pela graça de Deus. Estenda agora a sua mão para o alto e diga: Senhor, derrama sobre mim a tua graça e o teu amor. Aplauda Jesus por essa palavra.